Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Eu desejo que todos estejam bem. Porque comigo vai tudo bem, graças ao Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou mostrar o meu jardim para vocês. Tô saindo aqui. Esse aqui é o meu jardim. Jardim da minha casa. Eu gosto muito de ficar aqui porque é um lugar muito gostoso de ficar. Essa planta chama crista de galo. Esta aqui também chama crista de galo. Eu que plantei. Linda, né? É muito linda. Vi na internet que tem várias cores. Amarela, verde. Mas essas são as minhas plantas. Aqui atrás também temos aqui, ó, esse cachinho de banana. É tudo enfeite, tá, irmãos? É tudo enfeite. E vamos voltar lá pro vídeo, que hoje tem uma história interessante. Vou mostrar mais uma planta, que ela é muito linda, olha aqui. Essa aqui. Essa aqui. Agora vou mostrar ela já grande. Olha para vocês verem que coisa linda. Isso aqui fica transparente, sabe? Fica transparente, ó. Como é linda, né? Tá vendo? Ela fica transparente, ó. Quando ela cresce, fica adulta, ela fica transparente. É muito lindo isso aqui. Tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho aqui do meu quintalzinho. Isso aqui é o lugar onde eu fico sentado, que eu vou mostrar para vocês. Fico sentado nesse banco azul, tá vendo? Esse banco aqui, esse banco amarelo aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui é onde eu pego para pôr o pé. Eu sento lá naquele azul lá, ponho o pé e fico olhando para o meu jardim, que está ali logo na frente. Bom, agora vamos lá, que a gente tem um assunto interessantíssimo para falar hoje. E vocês vão gostar muito. Vera Lúcia, você que pediu para mim dar aquela data para você, eu tenho outras datas, tá? Se você quiser.
Eu tenho, por exemplo, eu estava dando uma olhada nos meus... Desculpa, viu, irmãos? Eu quis mostrar porque eu acho muito bonito. Vera Lúcia, eu respondi para você aí. Eu tomo uma coca. Essa coca aqui é dinheiro do dízimo que eu não dou, então coca para me tomar. Em vez dos pastores tomar a coca com o meu dinheiro, eu tomo. Então é isso. Hoje nós vamos ler uma passagem linda que vocês vão adorar. Quem tiver alguma dúvida, irmãos, faça igual a Vera Lúcia fez ontem. Eu falei para ela que tem datas de que onde os papas mandou colocar o sinal da cruz, onde mandou colocar o rosário, onde mandou... Na verdade, eles não mandaram, eles foram mandados por pessoas ricas, muito ricas, que chegavam lá, compravam ele, falavam assim, toma, eu te dou esse dinheiro, a partir de agora vocês vão orar para defunto. E eles começavam a orar para defunto. Então, primeiro quero agradecer aos irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão presentes aí. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça, pode mandar a dúvida ao vivo aqui que eu vou responder depois, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu faço muito estudo, irmãos, muito. Sabe livros assim, ó? Por amor aos católicos romanos. Eu tenho muitos livros assim. Sabe, eu tenho muitas bíblias católicas, bíblias que não foram postas à venda, eu tenho, sabe, que foram consideradas apócrifas, toda ela. Por quê? Porque são obras que não foram inspiradas por Deus, sabe, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos ler uma passagem linda, vocês vão adorar, vocês vão gostar, porque Deus vai falar conosco nesta tarde. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Enquanto você vai achando aí, eu vou tomando a minha coca aqui que eu comprei com o dinheiro do dízimo, que eu não dou. Em vez do pastor tomar, eu vou tomar. Viu, pastor? O meu dinheiro não. O dinheiro quem usa sou eu. Lucas capítulo 8, versículo 22, é igual fiz ontem, tá? Ontem eu falei uma passagem de Zaqueu, antes disso eu falei uma passagem do jovem rico, né? Hoje eu vou fazer uma junção assim de novo, porque eu acho bonito, eu gosto disso, para se comparar uma coisa com a outra. Então nós vamos começar aqui em Lucas capítulo 8, do versículo 22 até o 25, onde vai falar que Jesus apazigua a tempestade. E depois, ainda em Lucas capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39, é a passagem do endemoniado gadareno. A gente vai ver nas duas passagens que uma tem uma... Vocês vão ver que uma tem a ver com a outra. E é bem legal, Vocês vão saber umas coisas muito legais aqui, que eu tenho certeza que vocês não sabem. Porque eu oro antes de falar, viu, irmãos? Eu oro antes. E Deus tem se revelado a nós de forma tranquila, de forma paz. Sabe, ontem uma menina fez umas perguntas. Na verdade, ela fez uma pergunta. Eu queria saber o seguinte. Você falou aí que tem um papa que inventou esse negócio de rosário. Foi rosário, será? Acho que foi o rosário. Não, ela perguntou, rosário também tem, ela falou assim, aonde está escrito, mostra para mim em que época, qual o nome do Papa também, que falou que era a partir daquele dia, a partir daquela época, para o padre fazer o sinal da cruz no ar. Lembra quando você vai na missa, o padre sempre fala, de Padre, de Filho e de Espírito Santo. Aí todo mundo responde, amém, paganismo total, isso não é bíblico, isso não existe na Bíblia, sabe?
A cruz de Jesus é símbolo de maldição. Quem carrega a cruz no pescoço é maldição, isso aí. Porque era só pessoa maldita que morria na cruz. E Jesus morreu na cruz. Ele se fez maldito por nós. Então a cruz não é símbolo para ninguém carregar no pescoço em lugar nenhum. Tem pessoas que pegam a cruz e acham o seguinte: vou espantar o demônio. Vai espantar o demônio o quê, rapaz? Você já está com o demônio, que é essa cruz aí. Entendeu? Deixa eu pôr mais um pouquinho para mim aqui. Enquanto vocês vão achando aí, tá? Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Lucas 8, 22. Irmãos, às vezes a pessoa pode pensar assim: pô, esse cara toma coca demais, faz mal. Pra mim não faz não. Pra mim não faz não, sabe por quê? Eu passo no médico no médico clínico meu geral, é o médico geral, tem dois médicos particular, tem dois médicos, um particular e um do SUS. Do SUS é a doutora Vanessa que cuida de mim, e o meu particular é o doutor Abelardo Pires. E a doutora Vanessa é a doutora Vanessa Arus, sei lá que nome estranho que é esse, deve ser alemã, sei lá. A Vanessa Arus é do SUS, ela cuida de mim de 3 em 3 meses. E o meu doutor Abelardo é particular, sabe? Então, quando vocês veem eu tomando coca, assim, não se espanta não tem perigo nenhum, nada. De 3 em 3 meses é tirado o meu sangue, dado uma geral, visto, tá tudo bem. Tiro chapa de tudo, tá tudo ótimo, graças a Deus, aleluia, bendito seja seu nome, Senhor, porque eu acredito num Deus que tudo pode, irmãos, e Deus tem me levantado aqui não é à toa, para que você aprenda as coisas, e o único objetivo desse vídeo é esse, ensinar. Eu não quero criticar nada não, a gente vai falar a verdade, viu, irmãos? O que eu estou falando aqui é verdade. A Vera Lúcia, até eu tenho uma irmã que chama Vera Lúcia também. A Vera Lúcia perguntou ontem: mostra para mim onde está escrito, o nome desse Papa que mandou fazer o nome sinal da cruz no ar, e a data também. Aí eu já passei logo para ela também que ele mandou também, esse mesmo Papa mandou também não só fazer o sinal da cruz, mas ele deu ordem seguinte: a partir de agora vai rezar para morto. A partir de agora eu mando, vai rezar para morto. Tá todo mundo rezando aí, né? Agora, Bíblia que é bom nada, né? Bíblia que é bom nada. Sabe uma coisa que eu acho legal nos católicos, irmãos? Uma coisa que eu acho legal? Eu acho legal, só isso, mais nada. Uma coisa que eu acho legal é que eles não se atrevem, como os testemunhos de Jeová, a mexer na palavra de Deus. Eu vou ler para vocês uma coisa aqui. Eu tenho Bíblia de Testemunho de Jeová, viu, irmãos? Eu estou falando isso porque eu tenho Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, onde os testemunhos de Jeová mudaram, tá? Eles mudaram essa passagem. O Marcelo, se você quiser tomar, eu vou tomar, filho. Quer tomar? Pode tomar tudo se quiser. Eu já tomei um copo já. Eles mudaram isso. Então, é por isso, olha para vocês verem, João capítulo 1, versículo 1, o testemunho de Jeová teve a impetulância. Isso aí é uma coisa terrível, porque tem uma praga aqui na Bíblia que diz o seguinte: quem mudar um tio dessa escritura... Que mãe? Sua mãe tem não? Foi no médico. Você quer a chave? Não. Então, tem uma praga que está escrito aqui, é o seguinte: que quem mudar um tio desta palavra aqui, da palavra do Senhor, todas as pragas deste livro vai ser caída em cima dessa pessoa. A pessoa que fizer isso, e os testemunhos de Jeová tiveram a impetulância de fazer isso, sabe? Apesar dos católicos romanos adorarem uns negócios aí que não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Não tem nada a ver com a Bíblia. Se tiver, mostra para mim, que eu vou passar a adorar também, entendeu? Se tiver, mostra para mim, que eu vou passar a adorar também. Mas eles não tiveram a impetulância que os testemunhos de Jeová teve de mudar isso aqui, ó. Olha o que eles mudaram. João capítulo 1.
Olha o que eles mudaram. Olha como está escrito. Eu vou ler como está escrito, depois eu vou falar como eles escreveram. Olha para você ver. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Verbo é Jesus. A palavra que saiu de dentro da boca de Deus, faça-se o sol, e fez o sol, faça-se, essa palavra é Jesus. Então, lembra na Bíblia quando Jesus fala no começo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Façamos, Deus falou, façamos. Deus não estava sozinho, façamos é plural, tá? Faço é singular, façamos é plural, então façamos. Deus estava com a palavra, que é Jesus, tá? Então vou ler de novo. No princípio, aqui o testemunho de Jeová mudou. Eles tiveram a impetulância de mudar isso. Isso aqui vai custar caro. Não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que diz isso. Desculpa, eu não lembro o versículo agora, tá? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o que eles mudaram. Agora eu vou ler do jeito que eles escreveram na Bíblia deles. Eu tenho a Bíblia Testemunho de Jeová aí, tá? Eu tenho a Bíblia Testemunho de Jeová. Tem a católica, tem a adventista. Católica tem um monte. Tem a Bíblia Ave Maria, tem um monte. Tem um livrinho do catecismo, sabe? Onde ensina os 10 mandamentos, que não é bíblico. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, qual que é? Não tomar seu santo nome em vão? É? Não é? O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. Sabe por que eles mudaram isso? Você já pensou num catecismo ensinando para as crianças o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagem de escultura, e as crianças perguntarem para quem está ensinando: se Deus proíbe para fazer a imagem de escultura, por que tem tanto estado então? Para não complicar a situação, mudaram. Isso aí eles mudaram, mas fora da Bíblia. Então, eu acredito que essa maldição da Bíblia não vai vir para eles não, mas eu não sei, sabe? Estou falando de testemunho de Jeová agora. Mas esse negócio do católico também é muito sério. Mas, deixa para lá. Estou falando de testemunho de Jeová agora. Olha como está escrito, eu vou ler de novo, e a segunda vez que eu leio, eu vou ler do jeito que eles escreveram, tá? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou ler de novo agora do jeito que escreveram. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Sabe o que é isso aqui? É colocando Jesus como menos que Deus. Esse era um Deus, porque a Bíblia diz que o verbo era Deus. Pode ler na sua Bíblia, João capítulo 1. A Bíblia diz que o verbo era Deus, e eles escreveram assim: e o verbo era um Deus. Então, se o verbo era um Deus, não era um Deus só. Deus não é Jesus, Deus não é o Espírito Santo, né? Eles acreditam, irmãos, os testemunhos de Jeová acreditam só em Jeová. Eles vivem tirando Jesus da reta, entendeu? Isso aí vai te custar caro um dia. Eu não vou falar sobre isso não, que eu não quero discutir, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, que eu estou aqui para responder, tá? E vamos lá para onde a gente vai estudar hoje, que é muito lindo. Deixa eu tomar uma coca aqui do meu dízimo que eu não dei. Eu nunca vou dar. Vou sempre tomar uma coca. Como eu já disse, eu tenho médico que cuida de mim, então tranquilo, tá? Legal meu quintal, né, irmãos? Você gostar de lá? Eu gosto lá. À tarde eu gosto de ficar sentado lá, porque tem umas sabiás que ficam cantando lá. Eu acho legal, sabe? Eu tenho visto, até eu vou falar alguma coisa a respeito, mas tem nada a ver, sabe? É só para clarear a mente das pessoas, que tem umas pessoas que é boba, sabe, irmãos? Eles acreditam em qualquer bobeira, sabe? Se você for ler na Bíblia, na internet, se você for ver na internet sobre a Coca-Cola,
Isso aqui é um veneno. É mentira. É mentira. Isso aqui é um refrigerante delicioso. Tá certo que eu tenho médico que cuida de mim, mas eu não vejo nada de errado nisso. Se eu visse, eu falaria pra vocês que eu não sou de mentir. Entendeu? Porque é o seguinte, tem pessoas que dizem assim: se você colocar um osso dentro... Não, se você colocar um osso, sei lá, um osso. Um osso não, se você deixar a Coca-Cola dentro de um prato com bife e pôr Coca-Cola em cima, a Coca-Cola vai dissolver aquele bife. E eles ainda dizem, olha o mal que isso faz. Se você colocar um osso dentro de um copo de coca, é bem provável que a Coca-Cola dissolva esse osso. Aí eles querem trazer isso pra gente, entendeu? Eu não estou defendendo a Coca-Cola não, tá? Porque eu gosto de tomar mesmo. Não gosto de nenhum outro refrigerante, eu gosto desse. E vou continuar tomando, entendeu? Porque pra mim faz muito bem, eu gosto muito. Ainda mais que quando eu penso que é o dinheiro do dízimo, eu fico mais feliz ainda. Aí, então é o seguinte, uma coisa preciso vocês prestar atenção, gente. Quando eu pego um copo de Coca-Cola e vou colocar lá dentro um osso, esse osso tá morto ou tá vivo? Responde pra mim. Quando eu colocar ele lá dentro, ele vai reagir ou não? Ele tá morto, é um osso. Comer da carne dele só tem um osso. Entendeu? Quando eu pegar um bife e colocar num prato que tem Coca-Cola, esse bife vai reagir ou não? Vocês acham que ele vai reagir? Se eu der um corte nesse bife, vocês acham que ele vai cicatrizar? Não vai, esse bife está morto, irmãos. Está morto, pelo amor de Deus. Vamos usar a inteligência, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Pô, falta de inteligência, gente. Puxa vida, né? Se eu pegar um osso e colocar aqui dentro, o osso derreter, o que tem? O que tem derreter? Se eu pôr na água, ele vai apodrecer também. Entendeu? Então, se ele derreter, o que eu tenho com isso? Você acha que vai derreter o meu osso? O meu osso tem reação. O meu osso é vivo. Se eu pôr o dedo aqui dentro, não vai acontecer nada. Sabe por que meu osso é vivo? Vivo. O osso que vocês estão falando é morto. Ele não tem reação. Desculpa, irmão, estar falando isso, que eu não estou aqui nem para isso. Sabe? Desculpa. É que às vezes a gente está fazendo alguma coisa assim, vem na cabeça da gente, mas desculpa. Desculpa. E continua aquela... Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Tá? Ontem tive uma pergunta da Vera Lúcia e quis saber qual papa que falou que é o sinal da cruz. Foi ele que mandou o padre fazer e eu mandei para ela. Eu respondi para ela, que não fez mesmo. Se vocês quiserem conferir, confere depois aí. Se você tiver qualquer pergunta, tá? Quando foi? Quem mandou fazer o rosário? Eu respondo. Quem mandou orar para morto? É esse mesmo aí que mandou fazer o sinal da cruz. Eu respondi para a Vera Lúcia lá. Quem mandou falar que a Maria é virgem? Ela sempre foi virgem. Mentira, isso é antibíblico, porque na Bíblia diz que ela teve 7 filhos. E o filho mais velho dela é Jesus. O mais novo é Tiago. E teve 2 filhas também. Um dia desse nós vamos fazer um estudo sobre isso, tá? E outra coisa também. Aqui diz também o seguinte. Ordem. Isso aí é ordem, tá? O Papa mandou parar de ler Bíblia. Quer saber onde tá? Pergunta aí que eu respondo. Tá bom? São anos depois de Cristo, viu, irmãos? Porque a Igreja Católica veio com tudo depois de Cristo. Porque eles pegaram todas as relíquias de Jesus, aquele negócio, tudo, nem veio com tudo, sabe? Católico quer dizer universal. Então, era uma igreja universal, uma igreja... Esquece esse negócio do reino de Deus, viu, irmãos? Esse negócio de Macedo, isso é outra seita diabólica do inferno, esse negócio aí. Esquece isso. Esquece esse lixo aí, que isso é lixo, sabe? O negócio aí é lixo puro. Enquanto vocês estão aí se ferrando aí, a minha mulher vendeu uma máquina de costura, cara, para levar num monte dessa porcaria. Você acredita? Eu não estava perto, eu não ia deixar. Mas ela vendeu uma máquina de costura dela e subiu no monte.
tem um monte para subir, eu não sei se é monte de merda, sei lá o que é aquilo. Ela subiu no monte, então sobe no monte e põe aqui no monte a sua oferta. Ela deu dinheiro da máquina de costura nossa. Ela vendeu e subiu naquele monte de merda lá e deu lá, sabe? Tem umas coisas que acontecem que dá vontade de dar risada, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos começar o estudo? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Desculpa, irmãos, se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram. Me perdoe, desculpa. Eu não estou fazendo propaganda de Coca-Cola não, viu, irmãos? É que eu gosto mesmo. É o único refrigerante que eu tomo, sabe? Sempre passo no médico, estou sempre muito bem de saúde. Graças a Deus. Muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Tá? Graças a Deus. Eu tenho um médico do SUS que cuida de mim e tenho um médico particular que cuida de mim. Então, eu estou sempre tranquilo. Sempre é tirado um exame hemograma, né, completo, tudo. Além do hemograma completo, ainda tira um monte de nome lá dos negócios de sangue lá, que eu não sei. TGO, TGP, umas coiseiras lá, sabe? Eu faço exame direto, eu tenho um exame aí, ainda tem que entregar para minha médica ainda. Eles pedem raio-x de tudo e tudo. Então, estou tranquilo. Até aqui o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado, né? Em Ebenezer, quer dizer isso. Até aqui Jesus tem nos abençoado. Em Ebenezer. Amém? Todo mundo achou? Lucas capítulo 8. Deixa eu tomar um pouquinho mais do dízimo aqui. Vamos nessa aí. Lucas capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler direto, sabe o que, irmãos? Porque depois de entrar na passagem do Gadareno e lá vai ter que explicar umas coisas lá. Viu? Que a demonhada lá vai comer solta, sabe? Então, Lucas capítulo 8, versículo 22 diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Isso está em Mateus também, capítulo 8, versículo 23 a 27. Está em Marcos também, capítulo 4, versículo 35 a 41. Desculpa, nós vamos ler em Lucas capítulo 8, versículo 22. Pega aí na sua Bíblia, para você não ter dúvida nenhuma do que eu falar aqui, está na sua Bíblia, tá bom? Então vamos nessa aí. Lucas capítulo 8, versículo 22 diz assim, o tema é Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outro lado. Depois eu explico isso, tá, irmão? Tem um negócio interessante aqui nessa passagem aqui já. E partiram e navegaram eles, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, estando eles em perigo. 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e a fúria das águas cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Jesus diz, né? E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse? Mas quem é esse que até o vento e a água lhe obedece? Tá vendo, irmãos? As pessoas às vezes tá do lado de Jesus e não conhece Jesus, meu Deus. Antes disso aqui, ele curou leprosos, sabe? Se você voltar uma folha que parece. Tem a parábola do semeador, pecador que Jesus ungiu os pés, né? Então, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, e eles perguntam: quem é esse? Quem é esse? Olha que espanto, que é isso? Quem é esse? Quem é esse o quê? Quem é esse o quê? Às vezes eu fico ouvindo a notícia, irmãos, que vai cair um meteoro na Terra, e já era, não é estudo. Sabe o que acontece? Eu dou risada disso. Porque isso não é bíblico, meu irmão. Não é bíblico. Se fosse bíblico, estava aqui, aí eu acreditava. Mas vindo desses carinha aí, desses doidos aí, não acredito. Tá vindo um monstro de uma pedra, vai bater na terra, vai explodir tudo.
Ele tem que arrumar um jeito de destruir ela, ainda cair na terra aqui. Até ouvi falar que eles têm um problema, porque se eles explodirem ela lá no ar com uma bomba atômica, o atômico daquele negócio, não sei como é que chama, radiação, né? Radiação vai vir para a Terra e vai nos atingir de qualquer jeito, então nós vamos morrer tudo. É bíblico, não é? Então eu não acredito. Pronto, é isso, tá? Se está escrito aqui, eu acredito. Se não está, ó a rabesqueira, eu não acredito. Eu não acredito. Entendeu? Se não está escrito aqui, pode vir pedra de onde for. Pode vir uma pedra do tamanho da terra, para até arrebentar a terra inteira. Pode falar no jornal, pode falar onde quiser. Não vai acontecer. Porque se fosse acontecer, estava escrito aqui. E Jesus não escreveu sobre isso. Tá bom? Esses novos templos que fazem por aí, Deus não mandou construir nenhum templo depois que destruiu o templo de Jerusalém. Sabe, o último templo foi o templo de Jerusalém. O templo levantado em Jerusalém, onde até Malaquias fala sobre isso, sabe? Aquele templo, logo depois que Deus levantou o profeta Malaquias, ele foi destruído. 70 anos depois que Jesus morreu, aquele templo foi destruído. Agora eu falei em 70, eu lembrei de uma coisa também. Eu lembrei que quando a gente for ler Apocalipse, irmãos, já estou dando uma lidinha minuciosa lá e prestando atenção nos assuntos lá. Nossa, o que tem de números simbólicos lá nossa, é muita coisa, é muita coisa. É 7 estrelas, é 7 igrejas, é 7 anjos, é 7 olhos, é um dragão que subiu da terra, que tem 7 chifres, em cada chifre tem 7 estrelas, e um dragão que subiu do mar, que tem 7 chifres, que tem 7 estrelas, que tem 7 olhos, e tem 144 mil, e tem 100 mil, e tem 200 mil, tem 200 milhões. Vai ser tensa a coisa aqui, sabe? Quando a gente entrar em Apocalipse, tá? Então vocês viram que eu já li aqui essa passagem que é linda, né? Jesus apazigua a tempestade. Agora eu vou dar uma comentadinha nela para a gente passar logo pro endemoniado gadareno, tá? Que delícia, coca. Em vez do pastor tomar, eu tô tomando. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então é o seguinte, ó, aconteceu, João capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Irmãos, quando Jesus falou isso aqui, passemos para outra margem do lago, olha, eu vou falar um negócio para você. Eu vou até fazer um rabisco aqui para vocês entenderem. Jerusalém. Mar da Galileia. Gadara. Ó, presta atenção nesse desenho. Quando eles, tá vendo aí Jerusalém? Esse aqui no meio, ó, isso aqui é o Mar da Galileia, tá? Então, quando Jesus falou para eles, passemos para outra margem, Jesus estava aqui, em Jerusalém. Ele ia atravessar esse mar aqui, que tem 10 quilômetros. Na verdade, não é um mar, é um lago. Ia lá para Gadara, para ajudar o endemoniado lá. Olha o que Jesus faz para salvar uma pessoa, sabe, não? Aí, os discípulos de Jesus, incrédulos que eram, eles deviam ter pensado assim: pô, o que nós vamos fazer lá? Lá só tem povo ateu, povo que não está nem aí com Jesus. Não acredita no que nós acreditamos, nós somos judeus. Não acredita em Moisés, não acredita nas leis de Moisés, não acredita em nada. Nos 10 mandamentos não acredita em nada. Não come nada que nós comem. Lá eles comem carne de porco, a gente não pode comer. Sabe aquelas bobeiras? Então eles pensaram assim: o que Jesus vai fazer lá? O que tem que fazer lá? Ele deve ter pensado, estou conjecturando, tá, irmãos? Eles não falaram isso não, mas eu estou conjecturando. Porque eles eram meio respondões, sabe? Os discípulos de Jesus. Até vocês vão ver aqui na passagem. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? É o Messias prometido? Ué, quem é esse? Se os próprios discípulos não conhecem Jesus, quem vai conhecer então? Né? Olha lá, e aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. Lago aqui é o Mar da Galileia.
E partiram e navegaram eles. E Jesus, nessa partida, Jesus estava cansado, porque ele via andando muito para todo lado, meus irmãos, ajudando as pessoas. Ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eu estou no 24 agora. E chegando-se a ele, o despertaram, porque estava dormindo. O despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se, e se fez bonança, uma calmaria. Uma vez, irmãos, teve uma tempestade, eu estava na escola nessa época, uma tempestade de pedra, mas arrancou as folhas das árvores, tudo, matou um monte de passarinho, foi um negócio terrível. Depois da tempestade, você sai na rua, aquela calma, sabe? Não tem barulho de nada, silêncio. Tipo, entendi. O que aconteceu? Sabe? Então aqui aconteceu a mesma coisa. Depois que Jesus levantou e pôs a mão para cima, assim: vento, para. Água, para também. Quem manda sou eu aqui. Os caras assim: puxa vida. O 25 diz assim: e disseram ali. E Jesus disse para eles: onde está a fé de vocês? Porque você não deixou dormindo, pô. E eles onde estão a tua fé? E disse, eu estou no capítulo 8, versículo 25. E disse-lhe: onde está a vossa fé? Jesus perguntou. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda e lhes obedecem? Como é que pode um negócio desse, meu Deus? Hoje, irmãos, nós não temos Jesus do nosso lado, mas nós temos Ele aqui, ó, dentro do coração nosso, sabe? Eu creio que pela fé, em nome de Jesus, você vai pedir e Jesus vai curar o enfermo em nome de Jesus. Eu creio pela fé isso, sabe? Eu não preciso estar perto de Jesus para Ele me ajudar, não. Eu creio que se eu pedir para Ele, no nome dEle, Ele vai fazer. Porque Ele disse aqui: tudo que pedis em meu nome, crendo eu farei. Ele não vai mentir para nós, né, irmãos? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Deixa eu terminar minha fala aqui para a gente continuar. Acabou. Então, pronto, chegaram do outro lado. E os caras ficou espantados. Essa tempestade, irmãos, sabe o que levantou essa tempestade? Vamos prestar atenção nas coisas. Sabe o que levantou essa tempestade? Porque é o seguinte: Jesus estava indo para um lugar perigoso, onde tinha um endemoniado perigosíssimo. Esse cara era perigosíssimo. A cidade de Gadara vivia um inferno por causa de um endemoniado. Sabe por quê? Eu vou ler já, vocês vão ver isso que eu estou falando. Eles prendiam ele, irmãos, com argolas do meu dedo, assim, ó. Argola de aço. E ele arrebentava numa boa. Prendia com ferros do absurdo do meu braço. E ele chegava lá e arrebentava com tudo. Vocês vão saber por quê já. Então ele era terrível e ele morava dentro de um cemitério. Eu acredito que ele se alimentava de defuntos, porque o diabo é muito de fazer isso, sabe? Alimentar-se de carne humana, de pessoas mortas, não crentes. Quando tem um crente morto e enterrado, o diabo passa longe, viu? Você que é santo, que é crente, você que acredita em Jesus, pode acreditar, pode ficar tranquilo, que mesmo depois de morto, o seu corpo é preservado por Jesus, viu? Aos nossos olhos, você olha lá depois que passou 7 anos, sei lá quanto tempo, você olha lá, só tem ossos, mas não, o seu corpo vai ser ressuscitado em glória, e você vai subir e vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares, porque Ele não pode descer mais aqui. Ele já veio aqui, já se fez homem. Hoje não, hoje Ele não é homem mais e nem está aqui, nem vai descer aqui.
Porque se ele descer aqui, a gente tudo morre, nós todos morremos. Para encontrar com ele, primeiro, né, teremos que ter o corpo transformado em glória, como é o corpo dele, glorioso. Entendeu? Nós não podemos ter Jesus, pensa que Jesus vai aparecer para você aqui, ó. Ah, eu estou pedindo para Jesus e vai aparecer para mim aqui. Não, se aparecer para você, você morre na hora. Entendeu? Em vez de te ajudar, ele vai te matar. Sabe? Porque ele é muito poderoso. Ele é Deus. Vocês não lembram daquela passagem? Vocês não lêem a Bíblia? Vocês não lembram daquela passagem que estava levando a Arca da Aliança? Estava levando a Arca da Aliança. Os bois, né? Estavam em cima de uma carroça. Aí quando veio, deu um negócio lá, virou assim. Um dos soldados, um dos que estava do lado da carroça, foi lá, pôs a mão na arca para não cair. Morreu na hora. Morreu na hora, virou pó. Porque a Arca da Aliança é onde Deus ficava com o povo de Israel. Você não pode chegar perto de Deus. Então nós teremos o corpo transformados. É por isso que o demônio não mexe na cova onde tem um crente enterrado. Não pode mexer. Não pode, porque aquele corpo vai ser transformado em glória e vai subir com Jesus. Diz a Bíblia, primeiro eles, depois nós que ficarmos vivos. Que Deus abençoe que a gente alcance isso, né, irmãos? Depois nós que ficarmos vivos, teremos o corpo transformados e seremos levados para o céu com o Senhor. E ficaremos com Ele. E eu tenho umas perguntas para fazer para Jesus. Sabe, pensa que vai ficar assim, não. Tem umas perguntas para fazer para Ele lá. Sabe? Eu quero perguntar para Ele. Olha a pergunta que eu vou fazer. Eu quero perguntar para Ele o seguinte. Adão e Eva pecou, né? E foram expulsos do paraíso, né? Deus falou para eles, não coma daquela fruta, porque o dia que vocês comerem, sabe? Está escrito lá mesmo? Está escrito lá assim, que o dia que vocês comerem, vocês serão expulsos do paraíso. Pronto. Vocês não podem desobedecer, não pode comer daquela fruta. Só que eu quero perguntar para Jesus o seguinte, nós temos uma segunda chance. Por que essa segunda chance não foi dada para Adão e Eva? Entendeu? Por que eu vou perguntar para Jesus o seguinte, Jesus, Senhor, claro, eu vou ficar de joelho na frente dele e vou perguntar, Senhor, me responda uma coisa. Por que não houve uma segunda chance para Adão e para Eva? Por quê? Desculpa, mas eu preciso saber. Eu não entendo. Quando eu leio essa passagem, eu não entendo. Sabe? Deus falou para ele, o dia que vocês comerem, certamente morrerá. Morrerá? Mas morrer? O que é morrer? O que é morrer? Se eles comeram, é porque ninguém ensinou. Né? Porque se falar, se você comer, você vai morrer, você vai se distanciar de mim, eu vou tirar você daqui, você vai ter que viver com o suor do seu rosto. Eu creio que se Deus falasse isso para ele, ele não comeria. Mas tudo bem, deixa isso aí para lá, que deixa lá no céu, a gente vai resolver isso. Desculpa, viu, irmãos? É que eu fico lembrando as coisas, eu fico entrando no assunto, acaba atrapalhando a nossa conversa com Deus aqui. Mas que Deus abençoe cada irmão. Vamos lá agora. Essa passagem principal, essa primeira aqui, Jesus fez para preparar o coração dessas pessoas pelo que vem agora. Porque Jesus, eu creio que quando Jesus falou, passando para outra margem, como já disse, eles devem ter pensado na cabeça, fazer o que lá? Fazer o que lá? Lá tem um cara lá que não vale nada. Não presta, o cara não vale nada. O cara é perigoso pra caramba. O pessoal gentil, só come carne de porco, né? Não pode comer essas coisas. A comida é ruim, a religião deles é ruim, eles acreditam em Astarote, em Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, viu, irmãos? Mamon é... Tem um monte de deus lá que eles acreditam. Lá. Nenhum deus é do nosso. Eles não são judeus. É um misto, sabe, lá na área lá de Decápolis, onde ficava a cidade de Gadara. É um misto de paganismo, sabe? É um povo misturado, um povo diabólico, que acreditava no monte de Deus. Lá tinha um monte de Deus lá. Tinha Astarote, a deusa da... Se eu não me engano, Astarote, ela era a abominação dos Sidônios. Um povo lá. Tinha Nicon,
Nicom era um deus que tinha que oferecer criança para ele, sabe? Ele gostava que oferecia criança para ele. Era um demônio que ficava assim com o braço junto assim, ó. Era uma estátua dele assim, e eles colocavam a criança aqui, sabe? E punham fogo nele até ficar vermelho de fogo, ó, que virava um brasa de fogo. Colocava uma criança aqui no braço dele, a criança morria na hora queimada. Esse é o deus Nicom que eles acreditavam lá em Gadara. Talvez seja por isso que os apóstolos, eu creio que os apóstolos devem ter perguntado entre eles, por que não fazer lá, né? Mas Jesus foi. Jesus foi porque para Jesus não tem esse negócio não. Para Jesus não tem esse negócio de demônios, não tem esse negócio. Você vai ver agora aqui que Jesus, para Jesus não tem esse papo de demônio não. Quem manda é Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 26, o endemoniado gadareno. Está também em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Está também em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Tá? Está essa passagem também lá. Mas nós vamos ler em Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Falei para você? Está de frente para a Galileia, do outro lado. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente para a Galileia. Tá vendo? E no reto você saía em Gadara. Voltando você saía em Jerusalém, na Galileia. E o 27 diz assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ele andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele vivia dentro dos cemitérios. 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me tormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Estou no 29, irmão, parte B. Pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelos demônios para o deserto. Estou no versículo 30, tá, irmãos? Do capítulo 8 de Lucas. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha muitos, porque tinham entrado nele muitos demônios. Estou no versículo 31 agora. E rogavam-lhe, disse-lhe, estou no versículo 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Versículo 32, estou no capítulo 8 de Lucas, irmãos. Versículo 32. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe, os demônios, né, que concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se num despenhadeiro, no lago de fogo. É os cachorros que nós temos aqui, então um monte de cachorro. No lago de fogo, e afogou-se. A manada, assim que os demônios entrou neles, pulou tudo de lá e morreu. Aqueles que os guardavam, os porqueiros, né, que guardavam os porcos, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus e chamaram então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo. Ele já estava normal, vestido e em seu juízo normal. Ele já era um homem normal, e já não era mais possesso de demônio. Jesus tinha expulsado. Jesus falou: sai, acabou. Em seu juízo normal.
assentado aos pés de Jesus e temeram. Aquelas pessoas que vieram porque ele tinha matado um monte de porco, a hora que viram aquele endemoniado lá que tanto assustava eles, sentado aos pés de Jesus, deu tudo certo, Laires? Deu? Tá dando. Eles pegaram, assustaram quando viram aquele homem sentado aos pés de Jesus, porque ele era muito perigoso, não tinha cadeia que segurava ele, entendeu? E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Na verdade, não é temor nada, sabe, irmão? Quando eles falaram para Jesus, Jesus, vai embora daqui, pega seu barco, volta, você veio fazer aqui? Na verdade, irmãos, eles não estavam com temor nada, eles estavam preocupados com os porcos que tinham morrido, entendeu? Morreu mais muitos porcos. Daqui a pouco eu vou falar para você quantos tem uma legião. Até eu tenho que falar já. Uma legião, para você ver que os demônios vêm de Roma, uma legião é o nome dado a um agrupamento de soldados romanos, tá? E uma legião pode ser de 1.000 até 8.000 soldados. Então esse rapaz podia ter 8.000 demônios nele, de 1.000 a 8.000 soldados, de 1.000 a 8.000 demônios. Porque quando Jesus perguntou o nome dele, aqui, no versículo 30, ele perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, o demônio, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Versículo 30, você pode conferir isso. Agora estou no 37, tá, irmãos? E toda a multidão da terra, dos Gadarenos, ao redor, que rogou que se retirasse dele, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. O rapaz queria ir embora com Jesus. Todo mundo quer ir embora com Jesus, né, irmão? Mas Jesus falou assim, não, você vai ficar aqui. Você não vai embora, você vai ficar aqui. E sabe o que aconteceu? Agora você vai ficar até assustado. Se você já leu a Bíblia, você sabe, mas se você não leu, você vai ficar assustado agora. O que aconteceu com esse cara? Ex-endemoniado, agora uma pessoa normal. Agora um servo de Jesus. Com poder. Viu? Irmãos, você acredita que esse homem, ele chegou na casa dele, e quando ele falou de Jesus para a casa dele inteira aceitou Jesus? Já pensou a paz que a mãe dele deve ter sentido, os irmãos, né, as irmãs? Já pensou a paz, irmãos? Porque todo mundo vive jogar pedra. Pô, seu irmão faz isso, faz aquilo, fica atrapalhando a gente não pode passar lá, que é perigoso. Esse cara, mata esse cara, prende ele, sei lá, manda embora, joga no mar, sei lá, faz o quê? Some com esse cara aqui, muda aqui os 6, não sei o quê. Já pensou a paz agora? Já pensou, irmãos? Essa é a paz que Jesus quer te dar. Você que tem vícios, você que não consegue se livrar dos vícios, acredite, Jesus Cristo pode te ajudar. Ele pode, porque Ele é dono de tudo. Lembra o que Ele fez na água? Mar, fica quieto aí, para. Vento, para de assobiar, fica quieto aí. E tudo parou. Assim vai ser na sua vida. Você que tem um vício, você que tem um problema, Deus vai te ajudar. Acredita nele, viu? Acredita. Crê somente. Assim que ele falou para Jairo, né? Quando disseram para ele, sua filha morreu. Ele disse, Jairo, crê somente. Esquece o povo aí. Crê somente. Você está comigo, rapaz.
eu sou o dono da vida. Ele não falou isso lá, mas eu acho que cabe dizer isso. Irmãos, então, aí sabe o que aconteceu? Esse rapaz pregou na casa dele, a família dele aceitou Jesus, e os irmãos dele, as irmãs dele, a mãe dele, o pai dele, todo mundo saiu pregando Jesus. Sabe o que aconteceu? A cidade, a região de Decápolis, onde ficava essa cidade Gadara, tinha 10 cidades, e as 10 cidades aceitaram Jesus. As 10 cidades passaram a ser cidades crentes em Jesus. Tá? Isso eu vou ler para você, está em Marcos capítulo 5, versículo 20. Volta um pouquinho aí. Marcos capítulo 5, versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 20. Se você não quiser ir lá, pode ir, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 20, está escrito isso. Olha o que aconteceu. E ele foi e começou a anunciar o ex-endemoniado, viu, irmãos? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que é a região onde ficava a cidade de Gadara, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Sabe por que todos se maravilhavam? Porque traziam enfermos para ele e ele curava todos. Eu estou falando para você que Jesus deixou ele com poder. Quando traziam um defunto, ele curava. Trazia um coxo, ele curava. Trazia uma pessoa que era meia doida, ele curava. Trazia uma pessoa que não falava, ele curava, começava a falar. Trazia uma pessoa que não ouvia, começava a ouvir. Ele começou a fazer as obras que Jesus fazia. E foi assim que ele ganhou a cidade de Decápolis inteira. Tá? Então, Marcos capítulo 5, versículo 20 diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é onde fica Gadara, onde Jesus acabou de descer, tá? Com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Bonito isso, né? É muito lindo isso. Muito lindo. Muito lindo. Agora vamos ver. Eu vou ler Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu marquei aqui, irmão, mas nem sei o que está escrito lá. Não. Vou ler Mateus capítulo 5, versículo 5, 14. Fica aí, pode ficar aí mesmo na sua Bíblia aí, que eu vou ler lá pra gente. 5, 14. Deixa eu ver o que está escrito lá. 5, 14. Deixa eu ver o que está escrito lá. Ah, isso aqui é Jesus fala para nós que somos... Desculpa, para nós que somos servos de Jesus, irmãos. Está escrito assim para nós. Você que é servo de Jesus, você que serve Jesus, você que ama a obra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim, Jesus, isso aconteceu com esse rapaz. Vós sois a luz do mundo. É meio escuro, não, irmãos? Pode ser no escuro. O diabo sai da frente, porque a luz está vindo. Oh, glória! Capítulo 5 de Mateus, versículo 14, diz assim, ó. Vou ler o 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueires. Mas no velador e dá luz e todos que estão em casa. E dá a luz a todos que estão em casa. E o 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra linda, linda, muito linda. Eu já li todos já, né? Jesus voltou a Decápolis, irmãos. Decápolis havia na cidade. Onde está escrito que Jesus voltou lá? Está em Marcos capítulo 7. Eu vou ler agora. Pode ficar aí. Pode ficar aí em Mateus. Pode lá ficar no Gadareno lá. Qual que é? Gadareno é
Lucas capítulo 8, versículo 26, endemoniado gadareno. Fica lá. Eu vou voltar lá só para ler em Marcos, porque Jesus voltou lá, sabe? Jesus volta a Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, versículo 31. E diz assim, ó. 7:31. É isso mesmo? Vira e mexe o S, né? 7:31. Na verdade, 7:31. Na verdade, 7:31. 7:31. Não tem nem 31 no 7. Como é que é o 7:31? Peraí, irmãos. Acho que eu fiz um engano aqui. É 15:7, irmãos. Está errado aqui. É Marcos 15:7. Viu? Marcos. Não é Marcos. Não, é Marcos 7:31 mesmo. 7:31. Mas Marcos 7:31 não tem. O Marcos termina no 7:29. Marcos 7:31. Onde está escrito isso? Vou ver se eu acho que Jesus volta a Decápolis. Achei. Irmãos, está errado aqui, eu marquei errado aqui. Marcos capítulo 5, versículo 20. Onde está escrito isso? Jesus volta a Decápolis. Olha, isso está escrito Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler, tá? Jesus voltou lá. Eu tô achando estranho isso aqui. Marcos capítulo 5, versículo 20. Esquisito. 5, 20. Porque vos digo que a vossa justiça não é extrema. O programa Felicidade começa com fé. Está escrito aqui. Temos os seguintes programas inspirando você a viver no centro da vontade de Deus. Puxa vida. Rapaz, eu pensei que tinha marcado certinho, me perdido aqui. Deixa eu ver aqui. Porque Jesus, deixa eu ler na verdade, Marcos. Decápolis, havia 10 cidades. Jesus volta, capítulo 7, versículo 31. 7, versículo 31. 7:31. Jesus volta a Decápolis. 7:31. 7:31 não tem. Jesus volta a Decápolis. 7:31 não tem. Olha o tanto de lixo velho que tirei lá de cima, telhadinho, cabutina velha, jogar tudo fora, né? Jesus volta a Decápolis. Dá uma girada nessa cozinha aqui, amanhã eu vou cedo lá, voltando pro portão. Irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e atormentados, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia,
e do Jordão. Eu fiquei perdido aqui agora. Então, está escrito aqui que isso aqui é uma grande multidão de Decápolis, né? De Jerusalém, de Judá, da Galileia. Então, irmãos, Jesus voltou lá nessa cidade que ele foi expulso. Lembra que ele foi expulso? Porque tinha matado aquele tanto de porco, ele foi expulso. Então ele foi expulso. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu quero que você abaixe no seu computador aí o Google, é um aplicativo, Google Earth. Eu chamo de Google Earth, mas não é Earth. Se você escrever Google Earth, vai falar Earth. Aí você vai entrar no Google Earth. Aí do lado esquerdo, presta atenção, escreve aí se você quiser. Do lado esquerdo vai ter escrito assim, pesquisa. Aí você escreve lá assim, ó, cidade de Gadara, ao lado do mar da Galileia. Ao lado do mar da Galileia. Aí o globo, vai aparecer um globo na tela do seu computador. E esse globo vai girar, tá no Brasil. Vai girar e vai lá em Jerusalém, vai lá naquele lugar lá. E vai te mostrar lá a cidade de Gadara, como é que está hoje. Você vai ver, não tem nada lá. Não é uma cidade onde se pode morar mais. Não tem jeito de morar lá. Não se pode morar lá. A única coisa que tem lá hoje são arqueólogos que estão estudando a cidade para contar a história da cidade. Não tem mais nada. É uma cidade inabitável. Por que aconteceu isso? Eles não aceitaram Jesus? Aceitaram. Mas antes disso negaram ele, não foi? Quem nega Jesus acontece isso, irmãos. É totalmente destruído. 70 anos depois que Jesus esteve lá, pela segunda vez, lembra agora até que trouxeram até pessoas para Jesus curar. Então, teve um terremoto lá tão forte, irmãos, que não ficou pedra sobre pedra. A cidade foi totalmente destruída. Hoje, se você for em Gadara, lá é um parque de visitação. E o pessoal de Jerusalém ganha dinheiro com isso. Entendeu? Eles põem você num carrinho, com a traseira aberta, é igual no safari da África. E você vai lá para Gadara e fica andando lá. Não tem nada. Tem nada. Mas você que lê a Bíblia, você sabe o que aconteceu naquele lugar. E dá uma tristeza quando você chega lá. Dá uma tristeza porque, era uma cidade muito bonita, Gadara. Sabe? Lá tinha aquelas piscinas que saíam água quente, sabe? Era um lugar muito bonito. Comércio forte. Mas foi totalmente destruída. Porque ela expulsou Jesus. Eles expulsaram Jesus de lá. Sabe? Apesar de todos eles aceitarem Jesus, o terremoto veio. 70 anos depois que Jesus esteve lá pela última vez, aconteceu um terremoto lá e destruiu a cidade inteira, não tem mais nada. Google Earth, tá? Você vai do lado direito, do lado esquerdo, a hora que apareceu o Google Earth, vai aparecer do lado esquerdo um negocinho escrito pesquisa, aí você escreve lá assim, Gadara, cidade defronte do mar da Galileia. Aí você aperta OK, pesquisar, o globo vai girar e vai lá em Gadara. E você, do lado direito agora, eu falei do lado esquerdo, você pesquisar, do lado direito vai ter uma bolinha, que você vai poder girar a tela para onde você quiser, para você olhar onde você quiser. E em cima da bolinha tem um mais, e embaixo da bolinha tem um menos. Então você vai clicar no mais, porque o mais vai aproximar você de Gadara. Tá, sabe? Só que Gadara não tem esse nome mais, viu, irmãos? Lá não chama Gadara mais, lá chama Quais. Tá? Esse é o nome de lá agora. Quais. Mas sem um U. É até esquisito de falar. Quais. É Quais que chama lá. Aí quando chegar lá em Quais, você vai ver, lá é Gadara. Aí você desce no nível do solo, que em cima da tela, aqui em cima da tela, aqui, bem aqui em cima mesmo, vai estar uma montanha e um hominho. Você clica com a seta no hominho, que aí a imagem desce como se você estivesse andando no solo, na rua lá. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o seu nome, Senhor.
Isso aqui tem Mateus, tem Marcos. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Se vocês gostaram, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar, tá? Eu tô aqui para responder mesmo, qualquer pergunta. Qualquer pergunta que você tiver, pode fazer que eu respondo, tá? Sobre isso que a gente conversou aqui agora, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Dia 7 de outubro, nas escolas da rede municipal e pública da capital paulista, retornarão apenas as atividades extracurriculares na mesma data. As atividades, como destacou o secretário de Educação Bem Cantor, serão de caráter voluntário para todos os envolvidos. Que Deus te abençoe. Não será obrigatório para quem quer. Os reforços resolverão, por exemplo, aulas de língua e música. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nas aulas presenciais nas redes municipal e pública, Covas disse que a resposta será dada em 3 de novembro, a partir dos próximos inquéritos sorológicos. Uma coisa para você. Outras instituições de ensino estão fechadas desde março. Sabe por que Jesus pediu para os apóstolos: vamos para outra margem? Vamos para outra margem? E a distância é 10 quilômetros. Por isso que era chamado de Mar da Galileia, mas não era mar, era um lago. Mas era eles chamavam de mar com razão, porque um mar de 10 quilômetros, né, irmãos? É como um lago de 10 quilômetros, pode ser chamado de mar, sim. Devia ter até onda, né? Então, uma coisa que você não pode esquecer dessa passagem é o seguinte: que Jesus faz tudo por você. Ele atravessa o mar por você. Ele vai contra a vontade das pessoas atrás de você. As pessoas que não acreditam em você, ele acredita. E não importa o tanto de demônios que estão te atrapalhando, não importa. Se for 1000, se for 1, se for 8000, não importa. A palavra de Jesus é poderosa para nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração e que você creia que Jesus Cristo, se preciso for, já aconteceu na Bíblia aqui, ele parou a terra por amor ao homem. Um dia desse nós vamos fazer um estudo sobre isso. Ele parou a terra parou de girar. Aí o servo dele falou assim: parar a terra, tudo bem, eu quero ver ela girar ao contrário. E ela girou ao contrário. Para mostrar para aquele homem: quem manda é Deus, ninguém mais. Não tem demônio, não tem doença, não tem nada. Quem manda é Jesus. E creia nisso. Se preciso for, Jesus atravessa o mar por você. Tá? Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, meu e-mail é isaiasguilherme.zap@outlook.com. Qualquer dúvida sobre o que a gente fala aqui, pode me perguntar, tá? Eu estou fazendo uns estudos aqui, irmãos, que são meio polêmicos. Só que eu tenho que ser bem tranquilo para falar, porque é um estudo meio polêmico. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Próximo vídeo, eu acho que ainda não vai ser o Apocalipse, não, tá? Porque eu estou estudando lá e eu estou vendo eu quero bem explicadinho para vocês entenderem legal, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa tarde. Vera, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu tenho datas para tudo. Quando inventaram o rosário, quando falaram que a Maria era virgem agora, que ela foi para o céu virgem, tudo mentira. Ela teve 7 filhos. Jesus foi o 7º. Teve 2 filhas também. Entendeu? Então, se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí. Faz com a Vera. Ela teve uma dúvida. Onde está escrito que o Papa, que foi mandado o Papa
o Papa falar para o padre fazer aquele sinal da cruz no ar. Eu mostrei para ela hoje. Pode entrar aí na página que vocês vão ver que está na página dela. Da Vera. Vera Lúcia Maria, o nome dela. Viu? Se você tiver qualquer dúvida, não fique com interrogação nenhuma na cabeça. Pergunte, tá? Eu estou aqui para responder para você. Tá bom? Até coisas que estão um pouco fora da Bíblia, eu respondo também. Tá bom? Mas eu prefiro responder na Bíblia, porque aí eu falo que você confere aí. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Amém.